e quero convidar você já, sem demora, abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 46. Estou eu procurando aqui o meu. Ah, está aqui. Normalmente eu não prego usando muito papelzinho, mas precisamos ter para nos orientar. Amém? Abre lá em Gênesis 46, unção sobre a família. Vamos ensinar através da palavra de Deus o que é uma família que tem unção. Como essa unção faz bem na família. Qual é a diferença de uma família que tem alicerce? Uma família que todos se amam, uma família que se preocupam uns com os outros, uma família que se um sai de perto, quer que o outro esteja perto. Nós vamos aprender nesta manhã com José e também com seu pai Jacó, a diferença que é quando tem uma família que se ama, que faz falta uns para os outros, onde um pai quer estar perto do filho e o filho quer estar perto do pai. E o filho, por amor à educação que o pai lhe deu, por amor aos irmãos, é capaz de perdoar aqueles que lhe feriram, que lhe jogaram dentro de um poço. Bem conhecido, José, os irmãos o amavam tanto, queria tão bem a ele, que resolveram enfiar ele dentro de uma cisterna e falar: fica aí que você está nos atrapalhando. Mas José tinha um coração diferente. José, mesmo ficando dentro do poço, e talvez eu possa pregar julgando os irmãos de José, dizendo o quanto eles eram mal, mas vamos parar um pouco, vamos olhar porque a palavra de Deus nos ensina. Deus tinha propósito que José fosse lá para o Egito, porque ia vir fome na terra. Os irmãos de José e o pai de José tinham que ser sustentados, tinham que ter alimento, e não haveria alimento na terra. Aí nós olhamos e falamos assim: meu Deus, mas como que o Senhor trabalha? Deus, Ele faz o que Ele quer. Aos nossos olhos pode parecer maldade, mas o que Deus encontrou, a maneira que Deus encontrou de tirar José do meio de seus irmãos, foi esta. Só que os irmãos o jogaram dentro de uma cisterna, Deus foi lá com a mão e tirou. Então Deus trabalha como Ele quer. Não adianta a gente querer questionar Deus. Quando se fala de Faraó, Faraó era carrasco, era ruim, era isso, era aquilo, mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele. Coitado do Faraó. Se Deus endurecer meu coração, o que eu vou fazer com Deus? Posso eu brigar com Deus? Se foi Deus quem endureceu o coração do Faraó, Deus tinha os propósitos, a maneira dele de agir. Assim também foi com os irmãos de José. Endureceu o coração deles, eles pegaram José, jogaram José no buraco, e aí José poderia odiá-los, não poderia? Seria para José um direito que ele tinha de ter raiva dos seus irmãos, mas não foi isso que aconteceu. E nós vamos aprender que muitas vezes nós odiamos nossos irmãos. Quantos irmãos de sangue que não conseguem conversar uns com os outros por causa de bobeira? Por causa de um estilingue que levou uma estilingada na cabeça no passado do irmão? Irmãos, quando eu era criança, eu cortei o dedo da minha irmã, quase decepei o dedo dela fora. Brincando com ela e brigando. Nem por isso a minha irmã me odeia. Mas tem pessoas que começam a odiar, parece que já nasce com o coração amargo, e começa a odiar por pouca coisa. Tem um irmão em casa e não consegue falar com o irmão. Ah, meu irmão é muito ruim, meu irmão é isso, minha irmã é aquilo. Mas será que é o irmão que é ruim mesmo? É tu que não presta? Será que é o irmão da gente mesmo que não presta? Será que não somos nós que temos um coração ruim e não sabemos perdoar? Porque uma palavra branda, ela vai extinguir o furor. Se o meu irmão é isso, é aquilo, mas se eu for com uma palavra branda, eu consigo mover o coração dele. Então nós vamos entender que José tinha um coração abençoador e abençoou toda a sua família. Não sei se vou conseguir passar tudo por causa da hora, mas vamos tentar. Vamos lá. Gênesis 46. Versículo 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Ele tinha ensinamento lá de trás do pai. Ele fazia o que o pai fazia. Toma cuidado, filhos, porque teus
paz, porque seus filhos vão fazer o que você faz. Se você ensinar bem, ele vai fazer coisa boa. Porque aqui Israel foi sacrificar, porque o pai dele sacrificava. Ele aprendeu com o pai. Ele foi adorar o Senhor, porque o pai o havia ensinado. Falou Deus a Israel em visão de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, te farei tornar e te farei a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviava para os levar. Toda a família unida. Vamos para o Egito? É perigoso, é terra estranha, mas vai todo mundo. Vai o filho, vai o sobrinho, vai o neto, vai o papagaio, vai os periquitos, vai os animais, não vai ficar ninguém. Vai toda a família junta. E foi isso que Jacó fez. Juntou tudo o que ele tinha, os animais, os filhos, a parentela, e vamos embora para o Egito, porque Deus falou para ele em sonho que ia estar com ele, que ia levar ele lá, mas que depois o traria de volta. E Deus honrou o que falou para ele, como sempre Deus faz. Toda a família deve permanecer unida na hora da dor, na hora da alegria, na hora que você está no momento de lazer. É como um casamento. Ontem teve um casamento aqui, e quando se casa, o que fala? Que vai honrar, que vai amar, até que a morte os separe. Não é isso? Vou com você, vou te amar, eu vou ser fiel a você até a morte, você é o grande amor da minha vida, e vamos juntos. Quando vai casar, casa sabendo que vai ter lutas, que vai ter provações, que não é um mar de rosa a vida toda, mas quando casa, é uma coisa, depois que casa, vira outra. E aí, se você não estiver preparado para os momentos das caminhadas difíceis no casamento, vai a família por água abaixo. Família é projeto de Deus e não pode se perder, porque quando casa, casa exatamente sabendo com quem casou. Até porque pai e mãe falam: olha, cuidado, é assim, é assado, vai devagar. Não, é meu príncipe encantado, é minha princesa, é com essa que eu quero, é com esse que eu quero. Então o casamento é para sempre. Casou, vai até o fim. Não tem esse negócio de casar hoje e larga amanhã, não. Isso não é de Deus, não. Se não puder viver junto, se houver alguma coisa no caminho, viva só para sempre. É o que a Bíblia diz. Mas ninguém quer viver só para sempre. Tanto é que casa, descasa. Por quê? Porque não pensou antes de casar. Mas para Deus, casamento é para sempre. Para Deus, família é para sempre. Aonde vai um, vai o outro. A família tem que andar unida. Porque é assim que Deus ensina. E é assim que os pais devem ensinar os filhos. Tomaram seu gado, tomaram seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, com seus filhos, os filhos dos filhos, suas filhas, as filhas das filhas e de seus filhos. E toda a sua descendência levou consigo para o Egito. Egito não era um bom lugar. Lá o negócio era feio, os faraós eram complicados. Era uma terra perigosa, mas se é para ir para uma terra perigosa, vamos todo mundo. Não vai ficar ninguém para trás. Não podemos deixar para trás ninguém. Eu me lembro que no passado, eu passei por uma grande provação e eu cometi um grande erro. Eu passei por uma grande luta no ano de 2006 e eu tirei a minha filha da luta. Eu coloquei a minha filha num outro lugar para ser cuidada. Foi o pior erro que eu fiz na minha vida. Porque ela não viu o sofrimento que eu passei, ela não viu a luta que eu passei, e depois eu tive que clamar a Deus para ela entender o que de fato tinha acontecido. Porque ela não viveu a luta que eu vivi, ela não passou a provação. Muitas vezes nós, como pai, como mãe, queremos tirar nossos filhos da provação. Queridos, não tire as pedras, que o teu filho tem que ver que no caminho tem pedra. Teus filhos têm que ver que tem espinho no caminho. Porque se nós, como pai, for tirando os espinhos e as pedras, o dia que nós não estivermos por perto deles e eles pisar num espinho, meu amado, ali mesmo ele fica. Porque nunca pisou no espinho, nunca pisou em pedra. Vamos deixar as pedras, vamos mostrar para eles que tem pedras. Eu aprendi uma grande lição. Não deveria eu ter tirado a minha filha da provação.
Ela deveria ter passado pela aprovação junto comigo, para ela entender o que estava acontecendo. Depois foi preciso eu clamar a Deus para que ela viesse a entender o que de fato estava acontecendo. Também lá em Gênesis 46, 28. Vamos lá. Gênesis 40, mesmo só seguindo no 28. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou ali longo tempo. José estava saudoso de seu pai. José estava carente do abraço de seu pai. E quando José viu o pai, ele se atirou nos braços do pai, ele chorou com aquele pai. Queridos, como é triste ver que muitos pais, já de uma certa idade, são abandonados pelos filhos. Os filhos casam e ali esquece que tem pai, esquece que tem mãe, não passa para dar um abraço, não passa para perguntar se está precisando de alguma coisa, só quando a barriga dói. Quando tem que deixar o filho na casa da mãe, lembra que tem pai, lembra que tem mãe, vai correndo para a casa do pai, toma conta do meu filho aí, cuida do seu netinho aí tem pai, tem mãe. Mas nunca lembra que tem um pai, que tem uma mãe carente, que precisa de um abraço, de um olá, de um vim almoçar. Vim almoçar? Leva o almoço pronto para que a sua mãe não precise ir para a cozinha fazer. É fácil você ir almoçar na casa da mãe. E muitos filhos fazem isso, vão para a casa da mãe almoçar, explorar suas mães. Pôr a coitada da mãe no fogão para fazer comida. Aí lembra que tem mamãe. Mas se tiver dinheiro para ir para um restaurante de luxo, não lembra de levar a mãezinha para comer no restaurante. Muitos têm até vergonha de levar a mãe. A mãe faz barulho para comer. A mãe não sabe comer direito. Mas foi essa mãe que faz barulho para comer, que te sustentou, que te criou, que te pôs no mundo, que te vestiu até o dia de hoje. E muitos filhos não ligam para os pais. Quantos pais que são carentes, que choram de saudade dos filhos. Pior é quando você vai num asilo, que você sai de lá acabado de tanto que chora, porque os velhinhos estão lá abandonados, porque geraram monstros, não geraram filhos, porque filho não esquece que tem pai. José não esqueceu que tinha um pai. Quando José viu o pai, ele correu abraçar o seu pai. José tinha unção de filho. E ali José correu, abraçou e chorou longamente. Disse Israel a José: já posso eu morrer, pois já vi o teu rosto, e ainda tu vives. José disse a seus irmãos, e à casa de seu pai subirei, farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Família unida de novo. Família perto de novo. Irmãos por perto de novo. José podia ter rejeitado aqueles irmãos, afinal ele foi rejeitado por eles. Mas o pai de José havia ali cometido um erro. Ele havia amado mais José do que os outros filhos. Isso era visível. Também o pai teve uma parcela de culpa, porque ele tinha muitos filhos, mas José era o xodó, José era o preferido dele. Com certeza José era o melhor filho, o mais amoroso, o mais carinhoso. É provável que seja esse o motivo, porque Jacó amava tanto a José. Mas os pais têm que tomar cuidado, as mães têm que tomar cuidado. Quando você tem um filho só é mais fácil, mas quando você tem 2 filhos amados, não ame um diferente do outro. Normalmente as mães se apegam mais a uns do que aos outros, principalmente as mães. Não pode ter filho preferido, queridos. Porque Deus não tem filhos preferidos. Para Deus todos nós somos iguais, cheios de defeito, mas Ele nos ama. Então, como pai, como mãe, aprenda a não amar mais um filho do que o outro. Porque se você não vigiar, você pode até bater mais em um filho do que no outro. E quantos casos que a gente não pega onde a mãe executa, eu não sou contra a usar a vara não, a Bíblia diz que tem que usar a varinha. Aliás, se usassem a varinha nos filhos, não tinha tanto bandido na terra.
Porque na minha época, na época do meu avô, da minha mãe, não tinha bandido. Não tinha. Ninguém roubava, ninguém matava. Quando acontecia uma briga, já logo aparecia alguém para separar. Porque os pais usavam o que? A vara da correção. Executavam o filho quando o filho fazia errado. Mas hoje os filhos aprontam e os pais ficam de mãos amarradas. Por quê? Porque o filho ameaça: olha, se você me bater, eu levo você na delegacia. Queridos, eu vou dizer para você uma coisa: se eu tivesse filhos que me ameaçassem de ir para a delegacia, eu ia ele. Mas ele ia quebrado. E eu ia inteira. Mas que eu ia para a delegacia com ele, eu ia. Mas os filhos estão encontrando isso, não pode bater. Não pode bater você, pai e mãe, mas a polícia lá fora bate sem dó. Porque você não bateu quando deveria. Porque você não educou. Tem criança que não precisa bater. Tem criança que você olha no olho dela e fala, ela já se apruma. Mas tem um que só no chicote. Não é chicote de bater em cavalo, é na vara da correção. Pega teu filho de vara quando ele te encarar, vê se ele vai te encarar de novo. Eu duvido que se você pegar uma varinha e corrigir com a vara, ele vai ter peito para te encarar de novo e dizer que vai te levar na delegacia. As coisas mudaram e para pior. Não tinha bandidagem que tem hoje na minha época. Ai do filho que roubasse um ovo de galinha do vizinho. Tomava uma surra, que aquele ovo ia arder mais do que pimenta para ele. Mas hoje, está roubando carro, está se prostituindo, e o pai e a mãe estão aí. Não posso fazer nada. A Bíblia diz que você tem que fazer. Que tem que usar a vara da correção no menino, na menina, enquanto são crianças, porque depois que cresce, aí fica difícil corrigir. Cipó tem que torcer de pequenininho. Torcer cipó velho, ele quebra. Mas se você torcer o cipó pequenininho, meu filho, ele vai entrar no prumo. Lá em casa eu tenho uma árvore que ela começou a descambar. Ia para um lado e eu queria que ela fosse para o outro. Amarrei a bichinha. Peguei uma cordinha, amarrei ela lá. Está pruminho. Está no prumo do jeito que eu queria. Mas se eu deixasse ela do jeito que ela queria, ela já estava toda torta e me perturbando o caminho de passar. Começa a colocar teu filho no prumo. Comece a doutrinar teu filho conforme a palavra de Deus. Para com esse negócio de achar é pecado bater. Pecado é não corrigir. Depois fica tudo mal criado. Se a gente chega perto, já faz... Ih! É assim. Chega perto de uma criança mal criada para você ver. O que ela faz com a mãe dentro de casa, ela faz com a gente aqui na igreja. Comigo não, porque eles têm medo de mim. Tem. Por quê? Porque eu não dou moleza para criança, filho de ninguém, não. Pode ser filho do rei. Se for meu neto, se for minha neta quando eu tiver, pior ainda. Porque vai ter que aprender a honrar a mãe lá dentro de casa para honrar a avó também. Se teu filho não honra, você não vai honrar os avós. Não vai. Por que que José correu e abraçou o pai, o seu velho pai? Porque o pai ensinava ele a honrar. Ou ensina o teu filho a te respeitar e te honrar dentro de casa. Porque senão ele vai dar de chicote no teu pai e na tua mãe, que são os avós. Dá chute nos avós. Se eu ver um troço desse na igreja, irmão, você me desculpa, mas vai ficar feio o negócio para o teu filho. Porque eu não suporto criança mal criada. Levo lá no cantinho e converso. E eles entendem tudo. Uma vez eu peguei uma menininha aqui na igreja que eu amo de paixão e que ela me ama também. Não vou falar o nome porque os pais estão aqui, eles vão brigar comigo. Chamei ela no cantinho, conversei olho no olho com ela. Minha amiguinha, vai fazer aniversário, tem que me convidar. Pensa que ela ficou com raiva de mim? Ficou não. Está uma belezinha na igreja. Aonde o pai e a mãe não estavam vendo, que o pai estava aqui fazendo a obra, e eu estava vendo que o pai e a mãe não estavam vendo. Cheguei e falei. Cheguei para o pai e para a mãe, falei, eu fiz isso e isso com a tua filha. O pai disse para mim rindo, falou assim, ela vai me contar tudo. Do jeitinho que eu falei para ela, ela contou para o pai e para a mãe. Mas está uma belezinha. Me vê, me abraça, não ficou com medo de mim não. Porque eu não mordo não. Eu chego e falo, olho no olho, começa a olhar olho no olho do teu filho se você pode. Senta na frente dele e fala com ele olhando olho no olho. Se não der jeito, pega a vara e desce a vara nele. Corrige ele com a vara como a Bíblia está falando. Se fosse pecado, Deus não mandava executar com a vara. José, eu não sei se apanhou de vara, mas ele era bem educado. E amava seu pai. E aí, José abraçou seu pai, pegou seus irmãos e foram lá para frente de Faraó e dizer, olha aqui, minha família chegou. José tinha orgulho da família. Olha aqui, Faraó, olha aqui meu povo.
Faraó já sabia que aquele povo ia chegar ali, porque Faraó já tinha mandado até os carros. José fez questão de apresentar. Vamos lá. Se tem alguém nos visitando aqui, irmão, não precisa ficar assustado comigo não, porque é assim mesmo, tá? É desse jeito o negócio. Não sei falar de outro jeito não. Vamos lá. Gênesis 47, versículo 28. Deixa eu ver se eu marquei certo. Isso. Jacó, Gênesis 47, 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147. Aproximando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê em tua presença, rogo-te que ponhas a mão embaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Ali estava se fazendo um juramento, uma parceria. Quando um homem colocava a mão embaixo da coxa de um outro homem, aquilo dali era como um juramento. Aquilo era, hoje é promiscuidade sem vergonhice. Olha como que as coisas mudou. Naquele tempo era honra, era palavra dada, era um juramento. Hoje virou sem vergonhice, safadeza. Nós estamos vivendo um tempo assim. As coisas viraram tudo ao contrário. Mas naquele tempo, um homem colocar a mão embaixo da coxa de outro homem, ele estava dando a palavra de honra. Ele estava fazendo um juramento que ele ia honrar aquilo que ele falava. É igual no tempo do meu avô, que o homem ia na quitanda, mercearia lá que falava, comprar um pacote de arroz, ele não tinha dinheiro, ele tirava um fio do bigode e deixava lá. Hoje, se deixar o bigode inteiro, ninguém aceita, porque é mentira. Pode deixar o bigode inteiro. Eu falei, eu saio fora, não quero nada. Estou deixando minha carteirinha. Não pega, irmão, porque eu já fui num posto de gasolina abastecer para uma pessoa uma vez que estava desesperada aqui, que veio de outra cidade aí, e ele falou, eu andei nos postos de gasolina entregando a minha carteira, o meu RG, ninguém quis aceitar. Sabe o que lá no posto de gasolina falava para eles? Aqui está cheio de RG, meu filho. Quer dizer, um monte de gente deixou o RG lá falando que ia pagar depois, sumiu na fumaça e ninguém viu. Então nós não estamos mais garantindo nem com documento a coisa, de tanto que a terra está de cabeça para baixo. Mas ali, quando José colocou a mão embaixo da coxa de seu pai, ele estava fazendo um tipo de juramento, dando a palavra que honraria seu pai. Então disse Jacó, jura-me, e ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Respeito aos ensinamentos, cumplicidade, era o que estava acontecendo ali. Amém? Entenderam essa parte? Aí vamos para o versículo 8. Tendo Israel, porque não vai dar tempo de eu explanar todo, mas vamos para a parte que mais vai encaixar. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Continuou a tradição de abençoar. Continuou o propósito de colocar a mão na cabeça das crianças e abençoar. Você tem colocado a mão na cabeça dos teus filhos e abençoado eles? Quando o teu filho sai para a escola, você tem ungido eles? Eu gosto muito, eu vejo o exemplo do irmão Paulo, diácono, que ele tem um exemplo bacana, uma coisa muito boa. Ele ora com seus filhos, ele faz culto no lar, e ele quando sai de manhã, ele unge todos os seus filhos antes de sair. Ele vai lá e ora por eles antes de sair. Abençoa eles. Ainda que Satanás tentar mexer com eles durante o dia, eles estão debaixo da unção do Pai. Era isso que Jacó estava fazendo com os netos, com os filhos de José. Os olhos de Israel já tinham escurecido por causa da idade, de modo que não podia ver muito bem. José fez-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Então disse Israel a José, eu não cuidava ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos. Porção dobrada na vida de Jacó. Bênção dobrada. Ele pôde ver os filhos, ele pôde ver José, e ainda pôde ver os seus netos. Qual pai que tendo filhos não quer acompanhar o crescimento dos netos? Não quer
ver os netos crescer. Então, é muito importante que você que tem filhos, que não precisa dos seus pais para cuidar dos seus filhos, porque quando precisa, acha muito bem o caminho da roça. Mas quando você tem babá na sua casa para cuidar dos seus filhos, que você tem dinheiro para pagar quem cuida, é muito importante que você não esqueça que você tem um casal de velho lá dentro da tua casa que te botou no mundo, que te gerou e que gostaria que os teus filhos, que são netos, fossem visitá-los pelo menos uma vez por ano. Porque às vezes nem isso você faz. Não precisa dos pais. Então, esquece que os pais gostam de ver os netos. Queridos, não prive os seus pais, que são avós, de ter o privilégio, a honra de poder abençoar teus filhos, de acariciar teus filhos. Tem netos que quando vê os avós sai gritando. Por quê? Porque não conhece os avós direito, porque mal convive com os avós, faz malcriação para os avós. Eu já não vou dizer de pedir a bênção não, porque seria um escândalo. Se eu falasse para você ensinar teu filho a pedir a bênção, você é capaz que se escandalizasse, porque nem você pede a bênção do teu pai. Amado, se eu tivesse o meu pai e a minha mãe vivos, com certeza, eu pediria a bênção deles até hoje, porque foi assim que eles me criaram. Mas, José, tirando de entre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Gesto de carinho com o pai, de respeito, reverenciando o seu pai, que era como pai, a pessoa que ele tinha como referência. Depois tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-lo chegar até seu pai Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. José ficou apavorado. Meu Deus, meu pai está fazendo tudo errado. Meu pai está colocando a mão no menor para abençoá-lo, quando teria que ser no primogênito. É que José não estava entendendo que tudo ali estava no controle de Deus. Era Deus quem ia fazer a obra ali. E Deus queria que fosse daquele jeito. Talvez José tenha pensado, meu pai, coitado, já está cego, mal está enxergando, está fazendo tudo errado. Está trocando, abençoando com a primogenitura aquele que é o caçula. Mas não era isso. Deus tinha projeto para os dois filhos de José. E Deus é quem direcionava as mãos de Jacó. E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e crescerão em multidão no meio da terra. Continuação das promessas. Fazendo isso, Jacó estava lançando a bênção sobre os seus netos, para que a promessa continuasse. Abraão, Isaque, veio Jacó, José, os filhos de José, tudo estava num pacote só. Tudo estava no propósito de Deus. Havia promessa para aquela família. Vendo José que seu pai o pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Talvez José tivesse até trauma, porque o pai o paparicou, ele era mais amado, e os irmãos o perseguiram por causa daquilo dali. Quando, na verdade, Jacó tinha que ter agradado o mais velho, cuidado do mais velho como primogênito, mas ele se apegou a José. Talvez José tivesse ali algum trauma ainda, e vendo o pai abençoando o mais novo, José logo se preocupou: o que vai acontecer com o meu caçula? Será que vão lançar meu caçula no poço também? Será que vai acontecer alguma coisa com o meu menino? Então talvez a preocupação de José tenha sido esta. E também porque era o costume da época, né? O mais velho tinha que ser o primeiro a ser abençoado. Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o irmão menor
será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Deus vê diferente, meu amado. Talvez aquele filho que você mais ama, que você acha, não, esse vai ser o cara. Esse vai ser o que vai sustentar a família, esse vai ser o grande pastor da família, esse vai ser o profeta da casa. Deus não está de olho nele. Deus está de olho naquele que você nem liga para ele. Esse aqui é o mais abusado, esse aqui é o mais malcriado, esse aqui é o que mais me dá trabalho, esse daqui eu tenho que deixar de lado, mas é naquele que Deus está de olho. Porque Deus é quem está no comando da tua família. Nós temos que entender que Deus tem o controle da nossa família. Ainda que um filho não seja o melhor filho, Deus pode estar de olho nele, para levantar ele e honrar o nome e a descendência de toda a família, através deste que você não valoriza. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E ali Jacó abençoou, naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Amados, quando Jacó considerou aquilo, quando Jacó falou para José, aquele carinho todo com aqueles dois meninos, que seria como se fosse dele, nada mais Jacó estava dizendo para José: eu vou dar porção dobrada. Porque quando Jacó considerou os filhos de José como se eles fossem filho dele, ele estava garantindo a José uma porção dobrada, uma dupla honra. Herança que Efraim e Manassés teriam direito a porções iguais aos filhos de Jacó, Ruben e Simeão. Porque ele falou: olha, esses dois vão ser como meus. Esses dois eu tomo para mim. Por quê? Porque ele queria dar a José a porção dobrada. Que esses dois filhos estariam a José como Simeão e Ruben, que eram os dois filhos de Jacó. Queridos, vamos entender que na igreja, muitas vezes, nós não ensinamos corretamente os nossos filhos a ser honrados lá na frente. Quando nós falamos mal de um pastor, quando nós falamos mal de uma igreja perto dos nossos filhos, nós estamos desviando os nossos filhos da fé. Isso é muito sério. Quantos pais que estão dentro da igreja, mas estão falando mal de pastores, ainda que não seja do pastor da sua igreja, mas está falando mal de outras igrejas, de outros pastores. Seus filhos estão te observando. E vai chegar uma hora que eles não vão querer estar em igreja nenhuma, porque você falou mal de todas as igrejas, de todos os pastores e às vezes até do seu próprio pastor. É pecado fazer isso, porque nós vamos estar fazendo o que com os nossos filhos? Pais, tomem cuidado com aquilo que vocês falam perto dos seus filhos, porque os seus filhos vão estar ouvindo aquilo que você está ensinando, é mal para a vida dele. Ensina os teus filhos a honrar os seus líderes espirituais. Ensina os teus filhos desde pequeno que um líder espiritual, ele é um homem como você, de carne e osso. Ele não é perfeito, mas ele tem uma autoridade espiritual. A diferença dele para você é que ele tem autoridade no mundo espiritual, e deve ser honrado como tal. Não fale mal da igreja perto dos teus filhos. Queridos, eu tenho conversado com pais e com mães, crentes velhos de igreja, os filhos estão tudo fora da igreja. Por que será? Por que será que os filhos dos crentes estão saindo da igreja? Será que nós, como pai, não somos responsáveis por isso? Com algumas atitudes dentro da nossa casa que nossos filhos observou? Vamos ensinar os nossos filhos, como Jacó abençoou os filhos de José, tinha abençoado seus filhos. Vamos abençoar nossos filhos com palavras boas. Vamos direcionar nossos filhos para as coisas que são santas.
Não deixa nossos filhos se contaminar com ensinamentos errados. Se você vê, uma vez uma mulher foi na minha casa e ela começou a falar mal do pastor da igreja dela. Eu falei, alto lá, irmã, dentro da minha casa não. Aqui não. Você não vai falar mal do seu pastor dentro da minha casa. Depois ela me agradeceu, porque ela tem filho. E ela me disse, irmã, eu falava perto do meu filho, e meu filho não estava querendo ir na igreja. Então tome cuidado, que as nossas atitudes podem desviar a nossa herança dos caminhos do Senhor. E nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos para Deus. E dos nossos netos também. Se você cria netos, se você tem netos porque seus filhos não puderam criar, muitos até morreram, os avós assumem a responsabilidade. Eduque-os como pai, não como avô. Eduque como pai. Direcione como pai. Para que o teu filho te honre como um pai. Porque pai não é aquele que cria, que põe no mundo. É aquele que educa, é aquele que sustenta, é aquele que ensina. Este é o verdadeiro pai. Amém, amados? Nós vamos descer e nós vamos ungir toda a família. Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, como edificou a minha. Eu espero que essa palavra tenha ensinado muitos pais. Talvez tenha cutucado na ferida de alguns pais. Talvez tenha cutucado na ferida de alguns filhos. E, por isso, a palavra com certeza falou profundamente ao coração. Porque quando machuca, quando cutuca, é porque nós estamos querendo consertar o que estava errado. Amém?